Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu. Os anjos cantam lá dos céus, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei. Eis a mensagem que me deu. Os anjos cantam lá dos céus, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Você está ouvindo o rádio Palavra da Verdade, uma emissora da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. 7h49.
pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Nesse edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor. E muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Senhor, é muito maior que a mesa farta de pão, os odres cheios de vinho, toda a alegria que tenho dentro do meu coração. Senhor, é muito melhor do que qualquer outro bem, ver o teu rosto brilhando, tua bondade se expondo, extravagante por mim. Até quando os poderosos me ultrajarão? Até quando iludidos se enganarão? Senhor, não há nada igual que conhecer, que saber, que escutas os meus pedidos, me acalmas se estou aflito, seguro eu posso viver. Senhor, não há nada igual que conhecer, que saber, que escutas os meus pedidos, me acalmas se estou aflito, seguro eu posso viver.
Olá, irmãos, boa noite a todos. Quero que vocês se coloquem de pé para que a gente possa começar mais um Sã Doutrina, uma quarta-feira na qual a gente aprenderá um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. E como é bom poder começar os nossos momentos com o Senhor, lembrando daquilo que Ele faz por nós. Então eu gostaria de orar junto com vocês, e antes disso, queria que vocês abrissem a palavra de Deus nos Salmos 119, eu quero ler alguns versos com vocês, o verso 89 até o verso 94, Salmos 119, dos versos 89 até o 94. A palavra do Senhor diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós dizemos nessa noite obrigado, porque ao olhar para o universo, olhar para o firmamento e olhar para todas as coisas, inclusive para a nossa história, nós vemos um Deus incrível que cuida e arquiteta, planeja, sustenta todas as coisas. Obrigado por isso, porque isso traz descanso em nossos corações, porque isso traz esperança em saber que amanhã o Senhor continuará cuidando de nós. Obrigado porque o Senhor não só se revela por meio de todas as coisas no qual o Senhor criou, mas principalmente o Senhor revela-se através do teu Filho, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, que nos ilumina, que abre os nossos olhos para poder entendermos que nós precisamos de um Salvador. E o Senhor nos deu, o Senhor nos entregou, o Senhor salvou as nossas vidas e o Senhor continua falando conosco, nos lembrando disso. É por isso que nessa noite nós nos ajuntamos para te adorar e para te dizer obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque se a gente olha para a gente hoje, a gente vai ver que em tudo o Senhor cuidou. Às vezes a gente não entende muito bem algumas coisas que aconteceram no passado, mas a gente sabe e a gente sente que o Senhor assim desejou e planejou, até mesmo quando a gente não entendeu, até mesmo quando nós fraquejamos. Mas se a gente está aqui hoje é porque assim o Senhor cuidou de nós. Isso nos dá tanta esperança de saber que amanhã o Senhor continuará cuidando. E é por isso que nós te adoramos, por saber que tu és um Deus incrível, um Deus de aliança, e cuja aliança está e estará de geração em geração. É no nome do teu Filho amado, Jesus, em que todos nós dizemos amém. Vamos adorar o nosso Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, então. Vamos declarar que nós somos o povo dele, que nós somos ovelhas do seu pasto. Amém? Todos numa só voz declarando que ele é santo. Aleluia. Todos
orar louvando. Ser minha visão, Jesus. Nós estávamos orando antes de começar aqui o nosso ensaio e nós estávamos clamando para que o Senhor nos ajudasse a ter uma motivação correta. Nós estávamos lembrando das bem-aventuranças quando o Senhor Jesus estava no monte e Ele estava vendo a motivação do coração do povo, que queria milagres e milagres, né? E aí Jesus falou, olha, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então nós estávamos orando aqui, falando, Jesus, nós queremos estar na Tua casa com a motivação correta. Nós queremos abrir os nossos olhos para ver as Tuas verdades. Nós queremos abrir os nossos ouvidos porque nós queremos ouvir a Tua palavra, que ela venha na nossa mente, que a gente consiga entender, desça no nosso coração e que a gente consiga praticar. E esse hino fala isso, ser minha visão. Ele fala sobre isso, Senhor, seja minha visão, seja minha vida, seja minha fonte de vida, de saber. Amém. Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e
Descansarei.
queridos, como sempre fazemos, nós gastamos um tempo em oração. E eu queria que vocês se ajuntassem, ficassem 2 a 2, 3 a 3. Talvez há alguma coisa que você possa compartilhar com o seu irmão para que vocês possam orar um pelos outros. Não sei como é que vocês têm passado, não sei como tem sido a caminhada. Talvez você chegou um pouco hoje à noite cansado. E como diz essa canção, descansarei. Talvez seja esse momento de se entregar em oração, dizendo: Senhor, eu preciso repousar em Ti. E sabe onde às vezes a gente consegue descansar? Quando a gente está orando pelo nosso irmão. Por quê? Só pede a Deus aquele que confia nele. Então, se você acredita que Deus pode fazer isso por você, Ele certamente fará quando você pensar sobre os seus irmãos. Assim Jó fez, enquanto ele orava pelos seus irmãos, Deus mudou todo o cativeiro dele. Queria que você se juntasse 2 a 2, 3 a 3 nesse exato momento. Se você estiver sozinho, tente não ficar sozinho, tente encontrar um parceiro de oração. E a gente vai gastar uns minutinhos fazendo isso.
Pai, nós colocamos nossos corações ante ao Senhor e oramos uns pelos outros porque nós cremos que Tu és um Deus amoroso, é um Deus que ouve, é um Deus que enxuga as lágrimas, é um Deus que se relaciona com a gente por meio do Teu Santo Espírito que vive em nossos corações, porque um dia o Teu Filho pisou essa terra, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, deu-nos a sua vida. E hoje, por causa disso, nós podemos nos achegar sem medo e sem culpa ante ao Senhor e confessar nossos corações e até mesmo assumir que muitas vezes nós nos sentimos cansados, que muitas vezes nós nos sentimos necessitados de experimentar um renovo. E é por isso, Senhor, sabendo que Tu és aquele que és fonte e fonte inesgotável de fé, fonte inesgotável de esperança, fonte inesgotável de água e água da vida. É por isso que nós dobramos os nossos joelhos. É por isso que nós falamos contigo. É por isso que nós te procuramos. É por isso que nós te desejamos, porque o Senhor se revelou a nós trazendo satisfação e agora os nossos corações ardem por Ti. E agora nossas vidas desejam o Senhor. Eles desejam o Senhor todas as manhãs e todas as noites. Aos meus irmãos que aqui estão, aqueles que nos ouvem pela internet, Senhor, pelas mídias sociais, eu lhe suplico, Pai, que a Tua graça possa alcançá-los, que o Teu Santo Espírito possa renová-los, aonde quer que eles estejam, e quais momentos os meus irmãos e irmãs aqui estão vivendo. Que a Tua graça possa ir muito mais além, Senhor. Que os olhos deles possam ver com esperança um futuro ao seu lado, um futuro sabendo que o Senhor é aquele que jamais abandona. Pai, restaura a fé, restaura a esperança, restaura as forças, traz alegria àqueles que têm sido dominados pela tristeza da vida, aqueles que perderam e procuram às vezes um ressignificado em suas vidas. Pai, traga, Senhor, uma visão totalmente diferente daquelas que eles tiveram ao longo de toda a sua história. Que eles possam olhar por meio da Tua cruz, que eles possam olhar o mundo por meio do Teu santo, poderoso e incrível Evangelho, que mostra um Deus soberano, que é infinito e ao mesmo tempo próximo, que nos entende, que sabe aquilo que a gente sente, que não nos julga, pois julgou o Seu próprio Filho. Um Deus que nos ama, pois abandonou o próprio Filho na cruz. Um Deus que nos dá ânimo, porque sentiu a agonia na cruz do Calvário. Faça-nos enxergar a vida por meio desse prisma, para que assim então a esperança possa reinar em nossas vidas, em nossas famílias, nessa cidade, nessa nação. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Senhor. Se coloquem de pé. Nós cantaremos mais uma canção e logo seguiremos para aprender mais sobre as Sagradas Escrituras. Sempre atentos permanecem.
Irmãos, pode se sentar. Gostaria que vocês abrissem as Sagradas Escrituras em João, no capítulo 11. Quero ler alguns versos com vocês. Hoje o tema da nossa mensagem é como a gente tem lidado com as perdas da vida. E como Jesus se revela a respeito de si mesmo ante o sofrimento. Eu queria que vocês se concentrassem nesses versos no capítulo 11 de João, onde narra o encontro de Jesus com uma família enlutada, Marta e Maria. E nós leremos a partir do verso 28 em diante. João, capítulo 11, verso 28 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quando o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse?
Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: que se creres verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Queria que todos vocês lessem, irmãos. Vamos ler junto, verso 43. Feche seus olhos, oremos. Pai, fale conosco. Peço que, humildemente, o Teu Santo Espírito possa me usar para que, tanto quanto os meus irmãos e irmãs, aqueles que estão ouvindo, eu também possa Te ouvir. Peço que a Tua palavra, Senhor, ao nós compreendermos, ouvindo-a, possa encontrar em nosso coração um coração fértil. E tão logo, Senhor, um coração disposto a obedecer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é bem verdade que a nossa vida é marcada por perdas, dores, sofrimento, marcam a vida do cristão. Diferentemente do que promete a teologia da prosperidade, nós entendemos que as Sagradas Escrituras mostram que sim, nós temos momentos de perdas, nós temos momentos de dores, nós temos momentos em que nosso coração sangra, nós temos momentos em que a gente não sabe reagir, e a gente às vezes se pega com um coração talvez um pouco triste, ou um pouco cheio de questões. Isso é normal, é inerente ao ser humano, e num mundo como este, um mundo mais positivista, um mundo que talvez arrancaram até o livro de Lamentações das Sagradas Escrituras, um livro que não pode, um mundo como este que não pode mais chorar, porque se você chora e se você lamenta e se você fala que tem dor, então você está cheio do capiroto. É assim que é dito, é assim que é ensinado. Num mundo totalmente positivista, não existe mais espaço para o lamento. Não existe espaço mais para dizer que nós somos pobres, necessitados. Não existe mais espaço para dor. Há uma interpretação errônea a respeito do significado de uma vida e uma vida plena no Senhor. Há uma interpretação totalmente equivocada do que significa viver uma vida cristã, mesmo ante ao sofrimento, experimentar de alegria. E se vocês olharem para a história, nós veremos que os cristãos sempre foram conhecidos por suas resiliências. E resiliência esta não é um estigma ou um modelo comportamental no qual os empresários ou o mundo dos negócios hoje acaba dizendo, mas uma resiliência na fé, uma perseverança. Se vocês olharem para a história daqueles que sofreram sozinhos, de joelhos, vocês verão que o que marcou a vida deles sempre foi a forma como eles resistiram aos sofrimentos da vida. Basta vocês olharem para a sua própria história, vocês maridos que deram um pouco de trabalho para suas esposas, vocês verão que ela pagou o preço, ajoelhado, orando por você. Se você, pai, ou olhar para o teu filho, olhar para sua mãe, alguém esteve orando. Se você, filho, olhar para a sua história, você verá que em algum momento alguém estava intercedendo por você. Nós veremos que essas pessoas jamais desistiram de confiar num Deus que ouve, um Deus que responde às nossas orações, do jeito dele, da forma dele, do jeito que ele quer, da forma que ele deseja e assim planejou. O problema disso é que a gente não consegue interpretar, porque afinal nós somos falhos, afinal somos corrompidos e as nossas visões são por demais limitadas. Nós não conseguimos entender o significado das coisas, nós não conseguimos entender o porquê
algumas coisas acontecerem em nossas vidas, nós queremos respostas imediatas. E John Piper vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que toda oração nossa carrega já uma resposta pré-determinada. Eu vou repetir, toda oração nossa já carrega uma resposta pré-determinada. Exemplo, se a gente perde um emprego, se a gente perde alguma coisa, a oração nossa sempre é: Senhor, por favor, me dê um emprego, restaura a minha vida. Mas na sua mente você já está imaginando: poxa, eu quero um emprego assim, eu quero um emprego assado, eu quero ganhar tanto por mês. Você já vê viajando, você já se vê no exterior, você já se vê já tudo arquitetado na sua mente. E se Deus então responde de forma diferente, você não consegue lidar com isso, não é verdade? E se Deus então não responde, simplesmente se silencia, e a gente começa a questionar se existe Deus. É fato isso, é fato isso. E é interessante que uma definição de oração, Agostinho de Hipona vai dizer que a oração, na verdade, não é só simplesmente o ato de eu falar, vocês falarem com Deus, mas sim é o ato de eu colocar meu coração para que Ele molde. Toda vez que eu falo com Deus, toda vez que você fala com Deus, Deus está moldando o seu coração. Ele está moldando o seu coração de acordo com a vontade dEle e o desejo dEle. Pode ser com sim, pode ser com não, ou pode ser com silêncio. E se vocês olharem para as Sagradas Escrituras, vocês verão em Abacuque que uma disputa de braço, talvez, uma queda de braço entre Abacuque e Deus, e Abacuque ele ora a Deus pedindo certas coisas, e ele queria que funcionasse, as coisas acontecessem do jeito dele, Deus vai lá e responde do jeito contrário. Abacuque orava para que Deus pudesse então corrigir o povo. Se vocês olharem Abacuque 1, vocês verão isso, para que Deus corrigisse o povo. E Deus fala: tudo bem, eu vou corrigir o povo, mas eu vou levantar alguém pior do que o povo de Israel para poder corrigir. Abacuque então se revolta: como assim, Deus? O Senhor vai levantar uma nação que é pior do que a nossa para corrigir a gente? Não, Deus. Bom, qual foi a resposta de Deus? O silêncio. O silêncio. E o que Abacuque fez? Ele fala mais uma vez, Deus não fala absolutamente nada. Então Abacuque resolve subir a torre de vigia e fala assim: ali eu esperarei. Ali eu esperarei. E naquele exato momento, Deus então responde. Então, as nossas vidas, nessa contenda, nessa disputa, no querer saber, nós percebemos que Deus sempre vai responder no momento que a gente está descansado. Olhem lá em Jó, capítulo 2, no verso 9. E Jó estava passando por uma dificuldade. Ele havia perdido tudo, e numa discussão simples talvez com a sua esposa, quem nunca, né? Minha esposa está aqui e a gente vive sempre em paz, e às vezes a gente nunca discute absolutamente nada, e Jó numa discussão simples com a sua esposa, depois de ter perdido todas as coisas, a sua esposa vira para ele, óbvio que vocês mulheres não fazem isso com seus maridos, diz para ele o seguinte: amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha só. E Jó, ante aquele sofrimento em que ele passara, aquele momento de angústia e olhar para toda a sua família e talvez não entendendo o porquê das coisas, responde para ela. Veja no verso 10. Você fala como uma insensata: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Olha só que interessante. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Jó, iluminado pelo Santo Espírito de Deus, utiliza um verbo que requer uma ação nossa: aceitar. Eis a grande dificuldade nossa: aceitar. Ele vira para a esposa e fala: a gente aceita o bem, a gente não pode aceitar o mal também? Qual o problema? É óbvio que quando a gente, no início talvez de alguma dor nossa, ante uma perda, nós gastamos um tempo tentando nos afirmar que a gente vai suportar, que a gente vai conseguir, que a gente vai superar todas as dificuldades de nossas vidas. Quando eu saí do Rio de Janeiro e vim para cá para plantar uma igreja, eu pensei, minha esposa já era daqui, tinha estudado aqui, então para ela foi muito mais tranquilo. Para mim, embora eu nasci aqui, mas eu mudei, enfim, e estava no Rio de Janeiro, eu pensei: não vai ser tão difícil, né, mudar para São Paulo.
vai ser legal, falta praia, tudo bem, a nossa igreja, a gente tinha plantado a igreja lá na Barra da Tijuca, e a gente olhava assim, não, tudo bem, eu vou ver o Minhocão agora, mas está tudo legal, ok, tá, Avenida Paulista, praia, enfim, eu vou superar, a gente mudou para o Rio de Janeiro para plantar uma igreja, foi difícil, mas o Senhor esteve com a gente vai superar, e quando passa o tempo, Senhor, estou cansado, não estou aguentando mais. Que saudade da praia. Mas é interessante que com o passar do tempo, aquilo que a gente havia dito no início, que a gente superaria, que a gente venceria todos os obstáculos, agora a gente está começando a dizer, Senhor, acho que eu não aguento mais. Eu acho que eu me enganei, não sei, eu perdi o gás, eu não estou entendendo, Senhor, eu achei que era tão mais fácil. Talvez você possa dizer, tá, eu sinto isso, mas se vocês olharem para as Sagradas Escrituras, vocês verão Jó fazendo a mesma coisa. Veja que ele está respondendo agora para a esposa dele o seguinte, a gente não pode aceitar o mal também? Agora Jó, no capítulo 10, abram lá, no verso 4, ele está já, depois de algum tempo, o tempo passou, e ele está dizendo assim para Deus, olha só, o que ele diz, abram lá, vejam comigo, Jó, no capítulo 10, no verso 4, tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares na minha iniquidade, averiguares o meu pecado? Tipo, Jó, no meio da história dele, da vida dele, enquanto talvez eles não estavam entendendo muito o que havia acontecido, ou o porquê das coisas, estavam dizendo assim, Deus, por acaso o Senhor entende o que eu entendo? Você enxerga com os meus olhos? Você sente o que eu sinto? Você experimenta o que eu experimento? Por acaso o Senhor é só transcendente, o Senhor não é imanente? É fácil para o Senhor estar dizendo isso de longe? O Senhor não vê o mundo com os meus olhos, o Senhor não sente aquilo que eu sinto. Por acaso, Deus, o Senhor tem olhos de carne? Quantas vezes? Não talvez utilizando esses tipos de palavras, mas a gente já orou assim a Deus. Deus, o Senhor não está entendendo. O Senhor não está entendendo. Qual foi a resposta de Deus? Lembra que Jó está perguntando, o Senhor tem olhos de carne? A resposta de Deus, se vocês abrirem a palavra lá em João 10, no verso 27, vocês verão o que ocorre lá. O Senhor responde de uma forma totalmente diferente, contrária àquilo que ele esperava. Agora Deus, em Cristo Jesus, estava se revelando e mostrando ser um homem. Aquilo que Jó perguntara, agora Deus estava dizendo quem ele era. Estava dizendo em João capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E se vocês olharem no verso 27, fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E se vocês olharem, Jesus encontrando-se com Tomé, vai falar assim, Tomé, toca as minhas feridas. Não era essa a pergunta de Jó? Deus, tu tem olhos de carne? Deus está respondendo, toque as minhas feridas. Sim, Jó, eu entendo as suas dores. Sim, Jó, eu sei o que significa perder. Sim, Jó, eu sei o que significa sofrer. Sim, Jó, eu tenho olhos de carne. Sim, Jó, eu enxergo o mundo com os seus olhos. E é isso que essa história incrível do encontro com Jesus e as irmãs enlutadas, Marta e Maria, revela. E interessante que no ano de 1969, ainda falando sobre perda, uma psiquiatra vai cunhar um pensamento dizendo que o luto passa por 5 estágios, é o que é chamado de os 5 estágios do luto de Elizabeth Ross. Ela diz assim que o primeiro estágio do luto, quando você perde alguém,
E quando não só, e agora a gente pode fazer uma interpretação desse perder ou luto com algo traumático que a gente sofre na vida. Pode ser tanto a perda de um ente querido, quanto uma perda de um emprego, ou até mesmo um divórcio, ou algo que a gente sofreu, no qual a gente não conseguiu superar. Ela diz que o primeiro fato, o primeiro passo, ou o primeiro estágio é a negação. A gente nega, a gente começa a dizer, só pode ser brincadeira, isso não é possível, isso não pode ter acontecido comigo. Como assim? O que eu fiz para merecer isso? Negação. Segundo, a raiva. Você vai dizer em expressões e tons de raiva, que ódio, não acredito, isso jamais poderia ocorrer dessa forma. Terceiro estágio, barganha, que é a negociação. Você nega, você sente raiva e agora você vai dizer o seguinte: agora eu vou mudar do jeito que aconteceu, tudo bem, agora eu vou ser uma outra pessoa também. Agora só de raiva eu vou mudar. Barganha. A partir de hoje tudo vai ser diferente. Você quer provar para si mesmo, você está negando o fato e quer provar para si mesmo que a perda não ocorrera. Quarto, depois que você não conseguir colocar um investimento de afeto em todas as ações, vem a frustração, porque não teve resultado. E vem a tristeza, e vem a depressão, e vem a angústia. Quarto estágio do luto, tristeza. Só depois da tristeza, quando a gente fala, eu estou mal, nem consigo fazer, eu sair, eu não aguento mais, que vem o último estágio do luto, que é o próximo dessa, que ela chama de cura no comportamento, é a aceitação. É só nesse momento que se aceita o fato de ter perdido algo. É quando você diz, eu não aguento mais, eu me rendo. Eu confesso que está na hora de me entregar. É interessante que uma pergunta que talvez surge daqui é: o que de fato nós devemos aceitar? Que de fato, realmente, como diz os analistas comportamentais, que não há mais esperança e eu aceito a dor como parte da minha vida e vivo de uma forma nihilista, eu vivo de uma forma angustiada, sofredora e sem esperança no olhar? Ou eu devo aceitar o fato de que Deus, ainda que a dor faça parte de nossas vidas, há um propósito para que a glória dele seja vista e que a esperança reine no fim de tudo e todas as coisas. O que de fato nós devemos aceitar? Os cientistas comportamentais vão dizer que nós devemos aceitar simplesmente o fato da perda. As Sagradas Escrituras, que é o que rege, o que transforma e muda a nossa vida, diz que nós devemos aceitar o fato de que a esperança, ela veio para sobrepor a dor. É isso que nós devemos nos ater. E nisto eu quero que vocês guardem 5 pontos importantes nesse encontro de Jesus com Marta e Maria. Primeiro, se vocês olharem lá, primeiro ponto, o que nós devemos aceitar? Que Deus usa o sofrimento para a glória dele. Nós só seremos curados dessa perda traumática quando nós aceitarmos o primeiro ponto, que o Senhor usa desses meios para que a glória dele seja conhecida em nós. Olhem para o verso 4, ainda desse capítulo 11. Jesus, ao falar com os discípulos, quando ele recebe a notícia de que Lázaro havia morrido, ele vai virar para os discípulos o seguinte, vai dizer o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Que palavra é essa, irmãos? Isso é incrível. Se vocês fizerem um paralelo com João 9, quando os discípulos vão e perguntam, 9 verso 3, olha para trás, alguns 2 capítulos atrás, vocês verão que quando Jesus conversa ainda com seus discípulos sobre um cego de nascimento, e diz assim, que ele tem isso, ou ele sofre dessa cegueira para que as obras de Deus sejam manifestadas nele. Primeiro ponto que nós devemos aceitar, que Deus usa destes meios da dor para mostrar o seu amor. Ele é o médico que usa da ferida para mostrar o poder incrível que há na cura através
do seu sangue, que é remédio para a alma que está abatida. Ele usa disso. É antagônico, é paradoxal, mas é o que o Senhor faz. Se a gente sofre, aí é algo importante a gente entender. A gente precisa sofrer como cristão. Não é porque a gente deixou de pagar uma conta que a gente fala, nossa, a gente está sofrendo, porque eles não param de me cobrar. E Pedro vai nos alertar, nos ensinar a respeito do sofrimento. Se vocês abrirem lá em 1 Pedro 4,16, está dizendo, se você for sofrer, contudo sofre como um cristão, e não tenha vergonha disso, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. Isso nos deve ensinar a olhar para as tristezas e provações da vida com um propósito divino. Isso faz a gente entender aquilo que C.S. Lewis, se você não sabe quem é C.S. Lewis, foi aquele que escreveu Crônicas de Nárnia, que virou um filme, enfim, e ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus para falar com um homem ensurdecido. Ele é um megafone de Deus para falar com um homem surdo. E eu pergunto para vocês, o que Deus tem falado com vocês ante a sua dor? Às vezes a gente se sente num lugar totalmente escuro, sem ninguém. Mas só que a gente esquece que no sofrimento, nesse momento de solitude, e talvez até que a gente acha que a gente foi abandonado, é o momento onde a gente tem que aprender a ouvir, mesmo quando a gente não enxerga. E às vezes num quarto escuro você não enxerga nada, mas de repente você ouve um barulho. Aí você descobre que você já não está sozinho, mesmo você não enxergando. E de repente você ouve barulhos um pouco mais longe de você. Daqui a pouco você descobre que você também não está num quarto escuro e nem preso. Você está livre, só não consegue enxergar ante a essa dor. O que nós escutamos nesse momento? O que nós escutamos quando nós entendemos que o Senhor utiliza disso, ou desses estágios da nossa vida, nós devemos escutar que Ele continua cuidando de nós, mesmo nós não entendendo. Isso é entender o sofrimento para a glória dEle. Segundo ponto, o que nós devemos aceitar? Primeiro, nós devemos entender que o amparo ou o amor jamais atrasa. É interessante que as pessoas que estão passando por determinadas dificuldades, quanto mais passa o tempo, mais elas não compreendem o porquê da dificuldade, porque tudo que a gente quer quando a gente está passando por um momento de dor é que seja curado rápido, né? Ninguém gosta de ficar com um machucado lá, dolorido, por muito tempo. Nós queremos que isso seja estancado logo e pronto, vamos para a próxima. E quando demora o tempo, e talvez a gente começa a questionar certas coisas. Nós devemos aceitar o fato que o amparo jamais atrasa. Se vocês olharem João capítulo 11, no verso 6, olhem lá no verso 6 agora. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que vai acontecer nesse encontro. Quando ele ouve, portanto, que Lázaro estava doente, ele fica ainda 2 dias no mesmo lugar onde estava. É incrível como o Espírito Santo utiliza João para poder narrar isso aos seus leitores. Ele deixa claro que Jesus havia ainda gasto mais tempo. Às vezes, irmãos, você acha que Deus está atrasando na resolução do seu sofrimento. Não. O Senhor sabe o momento correto, as horas exatas para poder aliviar o seu povo. Lembra quando eu disse que toda oração nossa sempre tem uma resposta premeditada? Às vezes, nesse momento do atraso, que a gente supostamente atraso, é um momento em que Deus está dizendo, para, a dor não é sobre você, o sofrimento não é sobre você, calma, não é assim que eu vou resolver, não é você que é um médico, eu sou um médico. Lembra que os israelitas chamavam o Senhor de Jeová Rafá, que era o Deus que cura. E em Cristo Jesus, por causa das pisaduras dele, nós fomos sarados. Precisamos compreender isso, que não há atraso, não há morosidade. Abram lá em Eclesiastes 8:6.
olha o que a palavra de Deus diz: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar. É nos momentos do sofrimento que a gente aprende a tomar decisões e agir da forma mais sábia possível, mas é um momento também aonde a gente erra, aonde a gente precipita. Entretanto, o sofrimento humano o faz precipitar. E Deus permite que às vezes a gente precipite para corrigir a gente com sua santa verdade. É interessante que mais adiante, nos versos posteriores ao verso 6 do capítulo 11 de João, vocês verão a seguinte expressão: 4 dias havia se passado. Jesus demora 4 dias. 4 dias. É interessante que já havia passado 4.000 anos depois do que Adão havia pecado. O sofrimento já estava na terra por mais de 4.000 anos de idade. Será que Deus realmente atrasou? Será que realmente Deus esqueceu do seu povo porque está abatida, ó minha alma? Não, há um momento certo para tudo e todas as coisas. Apenas a gente precisa aprender a aceitar esse fato que Deus jamais saiu do controle de nossas vidas. Se vocês olharem Apocalipse no capítulo 4, vocês verão Jesus conversando com João na ilha de Patmos. Jesus vai virar para João e vai dizer assim: João, sobe aos céus. E João sobe aos céus. E quando ele chega aos céus, ele vê um trono e alguém sentado no trono. O que é incrível dessa passagem é que quando João sobe aos céus, ele vê um rei que jamais abandonou o seu trono. Ele vê um universo que jamais esteve ausente do seu arquiteto, do seu grande feitor, o Criador. João vê um trono cheio de majestade, poder e sobre esse trono, um trono cuja presença de um Deus que jamais esqueceu da humanidade. Aí Jesus vai dizer para João: João, veja o passado, veja o presente, veja o futuro. Ele praticamente está dizendo assim: João, veja a vida com os olhos dos céus, veja com os meus olhos. Veja como eu vejo a humanidade, veja como eu vejo a história, veja com os olhos dos céus, enxergue dos céus para a terra e não da terra para os céus. Nós devemos aprender a aceitar que jamais um amparo atrasou na humanidade, porque esse trono jamais esteve vazio. Terceiro ponto, o que nós devemos aceitar. Lembrem-se que eu estou dizendo que o estágio final da vida nossa, ante a perda, da superação, é a aceitação. Eu estou mostrando a luz do Evangelho, o que nós devemos aceitar. Aceitar o fato, terceiro ponto, de que não sabemos direito como reagir à perda. Irmãos, N.T. Wright, quando um teólogo escreve um livro interessantíssimo e diz assim que quando Jesus veio à Terra, Jesus não veio à Terra para levar os homens para os céus, mas Jesus veio à Terra para colonizar a Terra com os céus. Veio para que nós pudéssemos ser livres da vontade de ser Deus, para que pudéssemos ser homens à imagem e semelhança de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que tudo bem, a gente vai errar, tudo bem, ante a perda, a gente vai precipitar, como dizem em Eclesiastes, a gente não vai conseguir lidar muito bem nossos comportamentos. Tudo bem, a graça está lá, para que você possa se arrepender, e você é humano, tudo bem, você pode chorar, tudo bem, você pode chegar até Deus e dizer: Senhor, não aguento mais. Tudo bem, você pode dizer assim: Senhor, está difícil para mim, porque você pode dizer que isso, e naquele mundo positivista que eu disse, assumir isso é sinal de fracasso e de fraqueza, mas é quando a gente está fraco, é aí que a gente se torna forte.
Porque só fala com Deus dizendo a Ele que Deus, eu não aguento mais. Aquele que confia que Deus responde. Aquele que acredita que Deus o ouve, que Deus está com os ouvidos atentos e em Cristo Jesus, Ele nos atendeu. São Francisco de Assis diz assim: Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa. Marta sempre agitada, né? Se vocês lembrarem da visita que Jesus havia feito anteriormente, Marta e Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta estava trabalhando, fazendo um monte de coisa, e vira para Jesus e fala: e Marta que não está fazendo nada? E Jesus responde: Marta, 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 Maria escolheu a melhor coisa. E agora, Marta novamente precipitada. Vamos lembrar que Marta já mandou os mensageiros, já tinha mandado os mensageiros avisar Jesus. Nós lemos isso no verso 4. Agora, Marta, talvez ela não se continha com a dor da perda de seu irmão Lázaro, ela vai até Jesus, ela não espera Jesus, ela vai até Jesus. E no verso 20, vocês verão que ela encontra com Jesus no meio do caminho, era uma característica dela, e ela avança para encontrá-lo e diz para ele: Senhor, se o Senhor estivesse lá, isso não teria ocorrido, isso não ia acontecer. E é interessante que é totalmente diferente daquilo que ocorre com Maria. Maria, diferentemente de Marta, ela só vai porque Jesus havia chamado para ela ir. E quando ela vai até Jesus, ela se joga aos pés de Jesus. Uma chega precipitadamente, talvez no seu jeito de ser, e fala com Jesus: Jesus, se você estivesse lá, não teria acontecido. Maria fez totalmente diferente, se jogou aos pés de Jesus. Entretanto, nessas atitudes distintas, elas usam a mesma frase. Maria também vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse lá, isso não teria acontecido. O que eu quero dizer aqui? Que nós não entendemos muitas vezes como a gente deve viver. No livro chamado Anatomia da Dor, de C.S. Lewis, assim, quando ele perdera a sua esposa por causa do câncer, ele orava a Deus pedindo para que Deus a curasse. E depois Deus não a cura, ele perde a sua esposa, e ele vai confessar num livro chamado Anatomia da Dor o seguinte: é justo eu pedir a Deus que a minha esposa a mantenha viva, sabendo que ela vai ter dor e sentir e sofrer? Seria eu então egoísta ao pedir tamanha coisa? E ele confessa nesse livro que o que mais ele sentia nesse momento era a raiva contra Deus. Ele não conseguia, e é o que mais ele temia, eram as perguntas dele, do porquê. Não era simplesmente uma resposta teológica que C.S. Lewis gostaria de ouvir, mas era uma negação contra o fato de ser um Deus incrivelmente soberano que tinha permitido que a esposa dele viesse a falecer. O que eu quero dizer nesse ponto, irmãos? Que muitas vezes nosso comportamento pode revelar uma atitude rebelde em nossos corações. Eis o grande perigo em momentos como esse. Ante a perda, nossas questões não são sobre o porquê, e a gente quer respostas teológicas para esclarecer a nossa mente, mas são atitudes de rebeldia, de um filho mimado rebelde contra um Deus soberano, poderoso, Pai, que sabe fazer tudo e todas as coisas. Nós não sabemos direito, esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo em momentos como esse. Quarto ponto, o que nós devemos aceitar? E esse é o ponto talvez principal dessa mensagem. É que Jesus é o único que pode mudar a forma que interpretamos o sofrimento. Se no terceiro ponto, a gente precisa aceitar que a gente não sabe reagir, no quarto ponto, eu preciso aprender e aceitar que apenas Jesus, somente o Evangelho, é poderoso, suficiente para que a gente possa ver o sofrimento com outros olhos. Olha a resposta de Jesus para Marta. Marta vai chegar para Jesus e vai dizer aquilo que eu falei para vocês, que se ele estivesse lá, isso não havia acontecido.
Jesus vai dizer para ela o seguinte: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Marta não entende, fala assim: ok, eu entendo, a ressurreição vai acontecer no último dia. Lembra que ela era judia? Vai acontecer a ressurreição. E Jesus está dizendo: não estou dizendo isso. Eu quero dizer o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Marta, basicamente o Senhor estava dizendo: não é sobre Lázaro, não é sobre o seu sofrimento, é sobre mim. É sobre o Messias prometido que chegou. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo. Que tu és o Cristo. É interessante que Jesus usa da verdade, leva a confiança, inspira a firmeza como uma rocha intransponível. E para muitos poderiam dizer: mas isso é meio frio, isso é meio distante. E Jesus estava dizendo lá: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Era que Marta precisava. Para aquietar-se, ela precisava dessa verdade. Agora a resposta para Maria. Olhem nos versos 33 ao 35. Maria, ao dizer isso, Jesus vai responder a mesma questão de Marta de uma forma totalmente diferente. Vai dizer assim: isso que eu acabei de fazer, silêncio. Jesus silencia. Depois de Jesus silenciar, ele chora. E depois dele chorar, ele se angustia, se enraivece contra a morte. É interessante que Jesus, ele olha para Maria, vê Maria chorando. Jesus olha ao derredor e o Espírito Santo iluminando João para poder relatar essa história incrível desse encontro poderoso de Jesus com essa família enlutada. Jesus olhando ao derredor, vendo os judeus fazendo, levando o consolo àquela família. Jesus chora. Jesus chora. Com Marta nós vemos um Jesus firme, intransponível, dizendo que é a ressurreição e a vida. Com Maria nós vemos um Jesus chorando. Qual é o ponto aqui? Judeus tinham dificuldades de compreender que Jesus, ou o Messias, simplesmente poderia ser um homem carpinteiro. Lembra que era o carpinteiro dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, para Marta. Agora para Maria era Deus dizendo, ou Deus chorando, Deus falando no silêncio e sentindo a dor humana. Nós vemos aqui a natureza divina e a natureza humana em Cristo Jesus. Essa união bela, mística, que traz a verdade, traz as lágrimas da compaixão, para que a humanidade pudesse ter um Deus que sabe o que significa sentir dor. E somente no cristianismo fala de um Deus que veio à terra. Em todas as outras religiões dizem que é a respeito de um profeta, de uma pessoa evoluída, que abriria os caminhos para o Salvador. Mas somente o cristianismo defende: o Criador veio para a terra. O Criador pisou aqui, o nome dele foi Emanuel, o Deus conosco. Em Cristo nós vemos essas duas naturezas belas, compostas de 100% Deus e 100% homem. A pessoa de Cristo, como diz a nossa confissão de fé de Westminster, fala que as duas naturezas inteiras, perfeitas, distintas, a divindade e a humanidade, o que era finito, o que é infinito, estavam lá em uma só pessoa, sem conversão, sem composição, sem confusão. Essa pessoa é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro homem, porém um só, Cristo, um único mediador entre Deus e o homem. Para que Deus pudesse resolver o problema do sofrimento, Ele precisava sofrer, Ele precisava sentir dor. E para que Ele vencesse a dor e vencesse a morte, Ele precisava ser Deus. Deus, Pai, e agora é encarnado, Deus Filho, 100% homem, 100% Deus. Isto é incrível, esse é o ponto. O ponto não é sobre remove a minha pedra,
tem uma música assim, sobre os obstáculos da vida, sobre a superação. O ponto não é esse, como diz outras linhas de pensamento. O ponto não é sobre, Senhor, agora ressuscita a minha vida. Não é isso. O ponto é o encontro de um Deus que é 100% divino e 100% homem, com a gente que é falho, sofredor, que sabe quem é a gente, que sabe o que você sente, meu irmão. Por fim, último ponto, nós devemos aceitar que há um antídoto para a dor. É a esperança. Os cientistas comportamentais, eles vão defender, assim como Freud, assim como Nietzsche, filósofo, vão defender a inexistência divina e vão dizer que você tem que viver com a dor mesmo. Não há solução. Não há solução. Você deve aceitar o fato de que você perdeu e ponto final. Viva a vida sim. Mas o Evangelho não. Jesus, ele não veio aqui para falar, aceita a morte. Habitue-se com ela e ponto final. Todo o mundo morre. Conforme-se, ele não vai dizer isso. Os humanistas defenderam isso. Se vocês olharem para Darwin, se vocês olharem para Marx, se vocês olharem para Freud, se vocês olharem para Nietzsche, todos esses humanistas defendem a inexistência divina sob um ponto de que existe até o sofrimento e que nos resta é apenas isso. Que é apenas isso que nos resta. É isso que a gente deve aceitar, mas não. A esperança, ela veio ao mundo e teve um nome chamado Emanuel. Ela vem, e ela vem sentindo dor, ela chora. Jesus Cristo, ele era o ministério da verdade, das lágrimas juntos. E no Lázaro era apenas um antítipo, um rascunho, ou um meio de se dizer que a morte não prevalecerá, que o sofrimento ele é passageiro, que as dores são efêmeras e que a vida reinará para todo sempre. E sabe qual foi a forma no qual Jesus mostra isso? Jesus ele vai chegar e vai dizer para Lázaro, venha para fora. Ressuscita, mesmo que a ciência está dizendo que já está 4 dias lá, mesmo que está todo mundo dizendo que tem que aceitar aquilo lá e pronto, acabou. O Senhor mostra o seu poder, mas sabe como ele romperia o sofrimento da humanidade? Colocando e fazendo o seu próprio funeral. Ele entraria no túmulo e morreria, e depois de 3 dias, ressuscitaria. Era um símbolo daquilo que ocorreria mais tarde. Jesus sabia que o único modo de interromper o funeral de Lázaro, os estágios do luto, era conclamando a sua própria morte. Ele sabia que para que os prantos pudessem ser transformados em graça, como diz em Salmos 30, verso 11, ele precisaria chorar. Ele sabia disso, que a única forma de tirar Lázaro de dentro da sepultura era entrando dentro dela. Minha pergunta do início, como a gente lida com a perda? Olhando através do sepulcro de Jesus. Olhando, o que a gente vai ver? Talvez um lugar sujo, um lugar de morte, um lugar vazio. Olhar a vida através do sepulcro de Cristo, veremos um túmulo vazio, veremos que a dor é um estágio e não é eterna. O que eu quero dizer? Que o Senhor cumprirá aquilo que Ele prometeu, que no final dos tempos não haverá mais dor, nem ranger de dentes, que Ele enxugará todas as lágrimas. Sabe, irmãos, às vezes talvez o que você precisa é um estímulo, ser sacudido, como Jesus fez com Marta, ou talvez você precise apenas de alguém que ampare você como um consolo. Jesus é esses dois. Ele é o leão, Ele é o cordeiro. Ele é aquele que sacode e Ele é aquele que ampara. Ele estimula dizendo a verdade e Ele ampara chorando com você. Esse antagonismo na cruz, somente o Senhor pode promover. Ele conhece o coração, Ele sabe quem é você. Por fim, eu quero dizer que você pode experimentar desse encontro hoje. Você pode experimentar disso hoje. Lembra que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho, um símbolo da alegria.
Ele estava dizendo que a tristeza não tem a sua morada aqui. Ele estava mostrando que o cartão postal dele foi a alegria. A alegria ante a dor. É antagônico, é estranho, né? Mas é assim que o nome dele é glorificado. É a luz nas trevas. É a alegria no meio da tristeza. É a esperança no meio da desesperança. É o júbilo aonde as pessoas estão chorando. É a dança que outrora era mostrado por meio de lágrimas. É esse paradoxo incrível, santo e poderoso que o Senhor nos convida a viver hoje e para todo sempre. O já e o ainda não. Se coloquem de pé. Vamos orar. Pai, obrigado porque a tua palavra é incrível e arranca de nós esperança. Nós sabemos que as dores do mundo não podem prevalecer, porque o seu nome é poderoso, o seu nome é vida, o seu nome é esperança. E eu peço a todos que estão aqui, para que o teu Santo Espírito possa iluminar a mente de todos, para que possam compreender o teu incrível poder, o teu incrível, santo, poderoso Evangelho. Que possamos entender e aceitar o fato de que a dor existe, mas aceitá-la como passageira, porque a esperança o Senhor nos deu de que esse mundo todo passará e que as nossas lágrimas serão colhidas num odre e que nunca mais haverá dor, tristeza e nem ranger de dente. Ensine-nos a viver assim, ensine-nos a lidar com a perda desta forma. E eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Eu vim aqui
Irmãos, antes da gente encerrar com a bênção apostólica, se você trouxe o seu dízimo e trouxe a sua oferta, os nossos diáconos estão aqui, ou você pode colocá-lo numa bandeja, ou você pode deixar no gasofilácio, e façam isso porque vocês, esta igreja entende que nós devemos plantar igrejas, que nós devemos levar o evangelho adiante. Nós queremos fazer isso contando com você, com o seu talento, com o seu tempo de oração e também com o seu tesouro. Nós entendemos que isso não é só um mandamento, mas também é um ato de gratidão e também um exercício de adoração. Façam com alegria, façam com amor, e sentido co-participantes do avanço do reino do Senhor. Feche seus olhos, enquanto você separa, eu quero orar, nossos diáconos estão ali, você já pode deixá-lo. Pai, obrigado por essa noite incrível em que a Tua presença graciosamente se faz presente por meio da Tua santa palavra exposta. Peço que nossos corações sempre se mantenham atentos àquilo que o Senhor está dizendo. Curve o nosso coração para obedecê-lo, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te dizer, Pai, e te pedir que o Teu amor, que a Tua graça, a graça do Teu Filho Jesus, que a comunhão poderosa do Teu Santo Espírito esteja com todas as Tuas famílias aqui e todas as Tuas famílias da terra. Em nome de Jesus que nós oramos e dizemos amém. Irmãos, Deus abençoe vocês, nos vemos no nosso próximo culto, cumprimente um ao outro e que tenham todos uma excelente semana.